Fala pessoal, mais um quase um talk show, o nosso terceiro episódio. Primeiro com o professor Daniel e com o professor Gilmar. Vocês conheceram um pouquinho da IES ali, como aconteceu a Unifatec. O segundo com a Adriana falando sobre vendas. E o terceiro, e para mim o mais perigoso, com a responsável pelo RH da Unifatec. Perigoso porque se o Gilmar e o Daniel não me mandaram embora, a chance de eu perder o emprego nesse terceiro é muito grande. Então, perguntas mais simples, tá tudo certo, a gente não vai falar muito, no máximo 10 minutos, brincadeira. Mas a gente trouxe a Eline hoje, a gente vai conversar um pouquinho com a Eline. Lembrando que a função do talk show não é acadêmico, então não é conteúdo acadêmico, não é conteúdo obrigatório, é realmente trazer as pessoas que fazem a Unifatec ser essa grande empresa. E que a Eline vai dar spoiler logo sobre isso, mas é o que traz a Unifatec para esse patamar de ser uma das empresas, uma das melhores empresas para se trabalhar, uma das melhores empresas da região aqui, no caso da Matriz, enfim. Eline, seja muito bem-vinda. Obrigada. Já sei que você esteve em outros talk shows, em outros materiais aqui da IES, a gente fica muito feliz de ter você aqui. E o nosso conteúdo não é acadêmico, então a gente não tem um padrão. Então a nossa ideia vamos lá. É conversar mesmo, é saber um pouquinho da Eline, para a gente depois poder entrar na área da FATEC. Então a gente queria saber um pouquinho mais sobre você, como a Eline veio parar aqui na IES, qual a trajetória da Eline até chegar aqui. Nossa, a Eline já passou por muitos caminhos, né, antes de chegar aqui em Paranavaí. Paranavaí, aliás, quando me chamaram, eu fui procurar no mapa onde ficava Paranavaí, porque eu não fazia a menor ideia. Eu Essa parte você pode cortar, porque a cidade é maravilhosa. Não, Paranavaí é maravilhoso, sim, mas realmente é um campo totalmente desconhecido. No ambiente profissional, fazer um bom trabalho é o que te leva a outros locais, basicamente. Então, isso não foi diferente comigo. A gente passa por diversas empresas, diversos outros locais, conhecemos pessoas, fazemos ali algumas conexões e quando essas pessoas precisam de um serviço específico, elas lembram de você se você fez boas entregas uma vez na vida. Então, para mim, a minha chegada foi desta maneira. Conheci uma pessoa acadêmica em outro local, em outra cidade, em outro desafio profissional. E quando houve uma necessidade bastante particular aqui, me foi convidado para eu trabalhar aqui na FATEC. Mas é engraçado porque a necessidade que houve não era para o RH em si, era para a parte acadêmica. Porque eu venho também de uma jornada tanto de recursos humanos quanto acadêmica. E durante essa troca acadêmica que aconteceu ano passado, coisinha muito recente ainda, houve então essa descoberta desse viés humano. E foi nessa oportunidade então que foi visto as minhas experiências, o que eu poderia dividir aqui, aprender muito, claro, e dividir um pouquinho do que eu já sabia na parte de recursos humanos. E você falou dessa questão, é o network, né? Network. O network, ele é muito interessante e você ter network é o que faz você estar progredir. À frente aí. Eline, FATEC, qual foi a sua primeira impressão? Eu vou perguntar primeiro da cidade, porque eu vi que tem uma resistência aí, a nossa maravilhosa Paranavaí. Mas assim, qual foi a tua primeira impressão, tanto da cidade, além do clima quente e maravilhoso, agradabilíssimo, e da questão instituição? O que você chegou, o que você viu, falou, pô, olha, a FATEC é isso aqui. Vamos lá, eu conheci a FATEC primeiro à distância. Meu contato foi 100% remoto, porque o meu serviço começou desta maneira através de uma consultoria. Só que mesmo remoto, a gente já sente das pessoas um calor, um engajamento, o vestir a camisa, o senso de querer dar o seu melhor e fazer a coisa progredir, já foi me chamando atenção. Paranavaí eu conheci em dezembro, no auge do calor de Paranavaí. E eu que vim de São Paulo até então, da Zona Norte, da Serra da Cantareira, um local mais fresquinho, um clima totalmente diferente, eu levei um choque. Bati aqui e falei, ué, mas não é sul do Brasil? Pois é, mas aqui é bem quente mesmo. Então a questão do clima, ainda estou em adaptação, tá? Vamos fazer um ano, mas ainda estou em adaptação, não é uma coisa assim tão tranquila. Mas a gente sente, João, de fato um baque, quando saímos de uma grande capital
e quando a gente entra numa cidade mais de interior. Só que na minha visão, esse baque tem sido bastante positivo, porque eu gosto desse clima de interior, esse clima tranquilo, esse clima de as padarias fecham às 6 da tarde, depois não tem mais nada à noite, onde está mais calmo, as pessoas elas se socializam mais à noite. Em grandes centros, a noite ainda é muito intensa de trabalho, de jornada, e parece que você está ligado ali 24 horas. Então, ter essa calmaria, para mim, tem sido muito positivo. E agora, quando eu falo de instituição, a partir do momento que eu a conheci presencialmente e conheci aquelas pessoas que eu já conhecia através de vídeo, mas conhecê-las no olho a olho, potencializou aquela sensação que eu já tinha de que as pessoas aqui elas são diferentes. E isso que me conquistou de verdade para deixar um grande centro, deixar outra oportunidade profissional, outro desafio que eu já tinha, para então assumir esse. Porque o clima que nós temos aqui dentro da FATES, isso é um reflexo até da nossa direção, que vai então refletindo de maneira gradual a todos, é um senso de pertencimento, mas principalmente de propósito. Porque a FATES hoje em Paranavaí, ela tem um significado muito grande. Sim. E quando nós, dentro do RH, acompanhamos o nosso crescimento de número de funcionários, o que nós pensamos? Quantas famílias aqui estão sendo impactadas? Então, hoje nós estamos numa cidade de aproximadamente 80 mil habitantes. Tá, não é uma cidade tão pequena assim, né? É uma cidade considerável. Só que nós estamos chegando aqui ao marco hoje de aproximadamente 600 colaboradores. Fora os prestadores de serviço, que então o nosso impacto é muito maior. Então a nossa representatividade na cidade tem sido significativa. E ter esse senso de propósito do quanto nós estamos impactando todas essas famílias, creio que é o que mais me chama a atenção hoje. E nesse feito, tanto de colaboradores, mas você mencionou ali de grandes players, né, de outras grandes instituições. É uma dificuldade maior, você acha, a FATES ter surgido em uma cidade um pouco menor e tomado essa proporção? Porque hoje a FATES é um grande player, é uma grande yes. Então, assim, você acha que é mais um motivo de falar, olha, é diferente mesmo? Com toda certeza, com toda certeza. Porque eu acredito que seja mais difícil crescer numa cidade pequena do que numa cidade grande. De fato, a FATES, ela realmente se destaca nesse ponto, porque ela soube utilizar de maneira bastante estratégica a internet e todo esse ramo conectado para que pudesse crescer. Porque a FATES até então que eu falo, antes de acontecer a pandemia de fato, né, 2019 ali foi quando a gente começou a refletir um pouco mais sobre educação à distância. Mas até então, nosso foco principal era a educação presencial. Sim. E a nossa educação presencial, ela é forte aqui. Vem pessoas de outros locais estudarem conosco. Então, nós temos uma excelente qualidade de ensino que traz, através ali de fretados, vários ônibus, pessoas de outros locais para estarem aqui conosco. Mas o nosso grande boom, de fato, aconteceu e a nossa representatividade no mercado ocorreu quando pensamos em educação à distância. Porque daí não é o fato de estarmos numa cidade pequena, porque não tem fronteiras. Educação à distância, ela quebra tudo isso. Só que, por outro lado, há uma dificuldade muito grande por uma questão de mão de obra. Quando você está num grande centro, a contratação de mão de obra especializada para aquilo que você precisa é um pouco maior do que agora nós estamos numa cidade um pouco mais afastada disso. Então, a nossa mão de obra especializada se torna necessário muitas vezes buscarmos de fora para que a gente consiga manter esse crescimento. Ou então, que é o que a gente tem feito, capacitando as nossas pessoas internamente na visão estratégica que nós precisamos. Então, se torna um pouco mais dificultoso por essa questão de potencializar meios de contratação para que tenhamos a mão de obra adequada para a estratégia que a gente visa, basicamente por este ponto. Mas em questão de captação de alunos, crescimentos aqui da parte comercial, eu não vejo ser um limitante não estarmos em um grande centro. Isso, para mim, é independente, na verdade.
Você fala que, então, pelo que eu entendi, a dificuldade é para a gente poder tentar e conseguir manter a qualidade em todas as áreas. Com toda certeza. E o que a FATES tem feito hoje? Nós estamos buscando atualização de mercado em congressos. Sim. Então, as nossas gerências, os nossos diretores estão em viagens constantes para se atualizarem. Então, independente de onde eu estou residindo hoje, eu posso ser um empreendedor de um grande centro ou eu posso empreender numa cidade pequena. Se eu estiver em atualização com o mercado, eu vou ter o meu diferencial garantido ali. Então, a FATES ela tem usado isso de maneira bastante estratégica. Esse é um diferencial, eu acho, e principalmente para quem está nos assistindo, que é a gente sempre querer buscar, e o Gilmar fala muito isso, a gente sempre querer aprender. Com certeza. Às vezes, principalmente quem está assistindo, o empresário, enfim, nunca acha que você sabe tudo porque você não sabe tudo, né? E você, principalmente estando na RH e tendo passado por outros players, o Gilmar, que é nosso reitor, ele viaja pelo menos uns 4, 5 congressos por ano. Por quê? Sim. Porque ele tem que ver o que outras instituições estão fazendo, como outras pessoas se portam, como acontece outras gestões, para quê? Para a gente poder manter a qualidade que a gente entrega para os nossos alunos. Então, isso é um ponto. E falando de FATES, continuando falando de FATES, né? O que você acha que é o marco da FATES? Você já falou da questão de cima, vir de cima, essa questão do clima e tal. Mas qual é a expectativa do RH para a Unifates? Qual o teu olhar ali? Olha, eu acho que a FATES ela vai chegar nesse nível. Eu percebo hoje que nós estamos muito focados na questão da humanização. E a humanização, ela nada mais é do que a nossa qualidade de atendimento, de ensino, da parte acadêmica, mas também do trato com o outro. Isso não é apenas um fator que nós estamos observando de maneira externa, mas ele é principalmente interno. Então, quando pensamos em tratar de maneira mais humana o nosso cliente, que é no sentido de atender as necessidades dele de fato, com bastante empatia, precisamos refletir isso no próprio RH. Então, se internamente nos tratamos assim, sanando aquelas necessidades de outros setores ou internamente dos nossos colegas, trazendo uma comunicação e uma relação bastante empática, nós conseguimos humanizar isso. E por que a humanização ela é tão forte? Porque sem humanização não tem crescimento. Sem humanização eu não tenho diferencial. Sem humanização eu não consigo fortalecer relações. Então, nós precisamos bater nessa tecla de humanização para que a gente cresça. Então, hoje é algo que tem sido muito trabalhado, já desde o começo do ano, nós estamos batendo nessa tecla de sermos mais humanos, e é neste ponto, inclusive, que a FATES fez a pesquisa que nós contratamos, né, há 15 dias, nós estávamos, então, aplicando ela, terminamos agora de maneira recente, como empresa global, como empresa de referência, para que nós pudéssemos entender o clima organizacional interno, justamente para trabalharmos com ações de humanização. Em quais pontos as pessoas se sentem mais sensibilizadas? Em quais pontos eu preciso realmente demandar energia para que a estratégia da FATES de fato se concretize? Então, as pessoas precisam estar muito alinhadas nesse viés de relacionamento humano. Então, as ações do RH é diagnosticar isso e agir em prol disso, que consequentemente vai refletir nessa estratégia de crescimento, de qualidade de ensino, de potencializar a nossa parte pedagógica. E é uma cadeia de ações, né? Você começa aqui, ela vai refletindo ali em outros setores e, consequentemente, no final das contas, no aluno. Tudo começa interno, né? A gente falou também no episódio passado. E a função do Talk é essa, é você trazer as pessoas que constroem isso. É muito fácil, às vezes, aparecer o Gilmar, o João, o Daniel, a própria Eline, mas tem uma galera, 600 pessoas atrás ali, por trás das câmeras. E ainda falando de RH, qual é a dificuldade? Porque, assim, vamos falar de 600 funcionários, já é uma dificuldade absurda. Mas, assim, os 600 funcionários não vão enxergar da mesma forma que a gente. Nunca. Você, às vezes, tem uma visão da IES e eu tenho uma visão da IES e provavelmente visões divergentes em alguns pontos, mas certamente os 600 funcionários têm visões diferentes.
A Unifatec é uma boa empresa para se trabalhar? Olha, a visão, ela vai de acordo, literalmente, a palavra já diz, né, daquilo que você consegue enxergar. Por isso que a visão nunca será a mesma, mas ela precisa estar no mesmo ponto. Então, por mais que o meu campo de visão seja diferente das pessoas que executam na minha equipe, elas precisam estar direcionadas para o mesmo ponto, então a gente chega lá no final das contas, com muita comunicação e sendo então ali guiados para aquilo. Quando a gente fala de uma boa empresa para se trabalhar, nós temos vários fatores. O que é estar numa boa empresa? Essa boa empresa é uma coisa que eu me questiono como RH. Mesmo sendo uma empresa que esteja ali certificada, que esteja com seu selo de a melhor empresa para se trabalhar, que ganhe rankings específicos para isso, por que ainda existem pessoas que pedem demissão dessa empresa para ir para outras? Qual é o ponto motivador? O que leva eu perder o funcionário hoje? Então, quando a gente pensa em melhor empresa para se trabalhar, isso é muito subjetivo e é muito individual. Mas isso reflete em vários pontos que estão internos e externos. Pontos externos aqui é a própria visão da empresa e a cultura dela. Eu estou alinhada a esta cultura? Ou seja, aos valores, ao propósito. Se eu não estiver alinhada a essa cultura, ela pode ser a melhor empresa do mundo para você, mas nunca vai ser para mim. Então, eu não vou ficar aqui. O relacionamento dessa pessoa com os seus pares, com os seus colegas de trabalho, contam muito também. E a sua confiança para com o seu líder. Se não há uma relação de confiança entre líder e liderado, você nunca vai se sentir confortável e nunca vai ter a sensação de que aquela é uma boa empresa para você estar. Então, existem vários pontos que a gente precisa levar em consideração para poder caracterizar aquela empresa como uma boa empresa para eu estar lá. Porque o serviço nada mais é do que uma troca. Sim. Quando a Fatec me contrata, ela não me contrata especificamente apenas o meu nome. Ela contrata o meu tempo, ela contrata o meu conhecimento e ela contrata as trocas que eu vou gerir aqui. Então, quando a gente pensa nesta questão, eu estou dando o meu tempo para aquela empresa e eu estou sendo feliz. Está muito em alta a questão da psicologia positiva. As empresas estão buscando muito isso, analisar a felicidade dos seus funcionários. E isso é clima, basicamente. Então, quando a gente pensa numa boa empresa para se trabalhar, hoje nós aplicamos uma pesquisa, nós fomos certificados, nós podemos dizer que somos, entre vários critérios, uma boa empresa para se trabalhar. Mas o meu trabalho como RH não termina aí. Não significa que eu posso sentar num puff e dizer meu trabalho está concluído. Porque não está. Aí começa um senso crítico muito mais sensível. Ok, e o que vai fazer eu não perder esse potencial aqui que eu tenho hoje internamente? Esse funcionário que é tão chave, que é tão estratégico, o que vai fazer com que ele continue aqui? Eu preciso trazer de maneira a manter esses pontos que eu falei, mas também pensar em ser um diferencial profissional para ele. Dar oportunidade para que ele cresça aqui dentro, dar oportunidade para que ele continue aprendendo, porque o fato de você sentir estagnado, eu não tenho mais, sabe aquela sensação de eu já dei tudo e já recebi tudo? Não tenho mais para onde ir? Chega uma hora que a gente sente isso, e é muitas vezes aí que a gente sai também. Porque eu não tenho mais o meu propósito ali dentro, o meu propósito acabou. E se você não sai, você não entrega tudo. Você começa a ficar morno, sabe? Você não dá o seu melhor mais, porque a cota já encheu para ti. Então, eu preciso começar a pensar, ok, eu não vou me acomodar por isso. Como que eu posso continuar entregando para manter essa pessoa aqui dentro? Talvez seja aqui um ponto mais crítico da parte humana quando a gente pensa de RH. E você falou da questão de entender a motivação ali. Nem sempre a motivação é financeira. Olha, as pesquisas, elas têm mostrado que as gerações estão deixando isso por terra. Gerações, eu vou dizer mais antiga, mas talvez essa não seja a melhor expressão. Mas digamos ali, quando a gente começou a trabalhar isso, né? Baby boomers ali,
quando a gente pega uma geração mais antiga, de fato, o seu maior motivador era, sim, questão financeira, de fato. Era o que definia eu sair de um emprego para outro, é o que vai me pagar mais, basicamente. Hoje já não é isso. É qualidade de vida. É o meu balanço entre trabalho e vida pessoal. É o meu tempo e a minha flexibilidade. Por isso que o trabalho remoto e o híbrido ainda estão tão em alta. Porque as pessoas experienciaram isso na pandemia, apesar de eu ter uma experiência remota desde 2015, muito antes disso. Mas a maioria das pessoas começaram a experimentar a flexibilidade de ambiente, de horário, nesse período, né? E agora as empresas continuam refletindo sobre esse ponto. Porque essa nova geração que está entrando, ela vem com esse viés de flexibilização. E isso para ela é muito importante, porque o que essa geração pensa hoje? O que eu desenvolvo hoje no meu trabalho, eu preciso desta máquina. Se ela estiver aqui ou se ela estiver em outro local, eu vou desenvolver da mesma maneira, na visão deles, ok? Não estou dizendo, não estou apoiando se é certo ou se é errado. Sim. Estou trazendo uma visão hoje do que as novas gerações pensam. Então, se eu vou executar em outro local, que talvez eu me sinta mais feliz do que dentro deste ambiente, eu vou querer executar lá. Então, essa flexibilização de remoto, ela pensa nisso, na minha qualidade de vida e na minha balança entre pessoal e profissional. Não quero gastar tempo em trânsito, não quero pegar metrô, trem. Aqui em Paranavaí a gente não tem, mas em São Paulo eu gastava 3 horas. 3 horas de ônibus, metrô, e muita gente gasta. Aí você pensa num dia, são 5, 6 horas do seu dia só de deslocamento. A longo prazo você perdeu um tempo ali. Não precisa nem ir muito longo, não precisa nem ir muito longo. Você já começa a levar isso em consideração. Então, as novas gerações hoje, elas estão privilegiando muito mais qualidade do que remuneração em si. E também benefícios agregados, que daí é um assunto que se a gente for conversar todos, a gente vai a gente vai longe. Mas ainda nessa questão de, e aí eu acho que um conselho para quem está nos assistindo, principalmente para quem é dono de empresa, então você vê que um diferencial um diferencial para quem é empresário, quer contratar ou precisa montar uma equipe forte, pode estar na questão do remoto. E não só na parte de eu tenho que pagar mais que o meu concorrente. Às vezes a gente onera muito a nossa folha de pagamento, pensando que esse é o principal ponto estratégico, e não é. Folha de pagamento é importante? Óbvio que é, eu não estou desconsiderando ela, tá bom? Só que nós vamos pensar em benefícios diferenciados. Benefício não é só vale alimentação, refeição e plano de saúde, né? Benefício vai muito mais do que isso. Nós podemos usar ali benefícios de maneira estratégica para tentar potencializar essa motivação financeira desse funcionário. Agora, quando eu penso em ter uma equipe de fato engajada e potencializar contratações, eu preciso começar a levar em consideração, isso vai depender muito do que eu vendo, então eu posso ser um empreendedor, mas o meu negócio não vai me oportunizar ter um remoto, um híbrido, ok. Então, o que eu vendo conta muito, tá? Se eu preciso do contato pessoal ou não. Só que, hoje em dia, o que está muito mais forte do que o 100% remoto? A gente pensa remoto é remoto. Não, está muito mais forte do que o remoto híbrido. O híbrido é aquela mescla entre o presencial e o remoto. Quando eu falo remoto, eu não estou me limitando ao home office. Home office é o trabalho desenvolvido na minha residência. O remoto, coworking, uma padaria, um shopping, qualquer lugar, na casa da mãe, tá? A pessoa tem total flexibilização para isso. Mas o que está em alta? Estudos trazem isso, a gente vê isso em revistas como Exame, Você RH, Você SA, e vários outros periódicos trazem também já artigos sobre isso. O híbrido, ele tem sido um potencial muito grande porque ele vai trazer o benefício de ambos os lados. Mas em contrapartida é mais difícil gerir, porque você precisa justificar no sentido de, não adianta eu vir para o escritório para fazer a mesma coisa que eu estava fazendo à distância. Eu preciso vir para cá para algo estratégico. Ou realmente é um contato pessoal que eu preciso fortalecer, uma questão de relacionamento. Quando eu penso em inovação, inovação é presencial, inovação não é à distância, inovação é proximidade.
Então vai depender muito do meu olhar estratégico para eu definir isso. Mas sim, se eu puder considerar como empreendedor potencializar as minhas contratações, vamos tentar levar em consideração o modelo híbrido, porque ele vai te fortalecer nesse ponto sem nenhuma dúvida. Legal, é um diferencial e eu particularmente não tinha essa visão. Eu achava que sempre a mola mestra era o dinheiro, mas olhando por esse lado, para quem mora em São Paulo, se a pessoa vai pegar 3 horas de metrô para ir para voltar... O que te faz sair de um grande centro, que na prática paga-se muito mais do que um interior? O que te faz? Qualidade de vida. Já é isso, Qualidade de já vida. É essa a diferença. E o que te faz também você trocar de emprego muitas vezes para receber um pouquinho a menos, porque muitas pessoas fazem isso, não precisam mudar de cidade. Eu mudei de emprego, vou receber um pouquinho a menos, mas eu prefiro mudar de emprego. Não é só salário. Beleza. E ainda dentro de tudo isso que a gente já conversou, você mencionou a pesquisa. Beleza, então pelo que eu entendi, a FATES foi considerada uma boa empresa para se trabalhar. Por N fatores, N vários dados ali que são coletados junto aos colaboradores. O que esperar daqui para frente? O que agora o RH pensa, porque você já mencionou também que não eu tenho a pesquisa, tudo certo. Não. Então, eu tenho agora uma evolução, algo, o que vai vir daqui para frente para a Unifates? Exatamente. Então, vamos lá. Este foi o primeiro ano que a FATES aplicou uma pesquisa de clima, principalmente ali de uma empresa global, que é a empresa GPTW, que é aquela Great Place to Work, que você já deve ter ouvido falar, ou já visto o selo dela, é um selo vermelhinho em muitos locais. A pesquisa de clima, ela se for realizada e se não for trabalhada depois, ela perde o seu sentido. E se ela for aplicada uma única vez e nunca mais, ela perde o sentido da mesma maneira. Então, qual é a nossa ação hoje? Nós levantamos a pesquisa agora, essa semana, então muito recente, pouquíssimos dias, podemos falar 2 dias, que nós estamos com os resultados em mãos. O que nós vamos fazer daqui para frente? Nós vamos estudar e podemos fortalecer aqui que por ser uma consultoria global, é uma consultoria muito ética, que ela não expõe as pessoas, ela tem uma confidencialidade muito grande e ela traz para o RH e para a direção de maneira geral dados que eles são focados em melhoria contínua. E não para queimar pessoas. Isso que eu ia perguntar, o funcionário, então, você não tem como identificar quem é um funcionário? Jamais. Eles ainda possuem, o que eu achei muito curioso e espetacular, é o fato deles entregarem resultados sempre em grupos mínimos de 5 pessoas. Então, por exemplo, eu como RH vou configurar a pesquisa. E nessa configuração, as perguntas são deles. Mas eu posso querer estudar certos segmentos, que nem nós somos um grupo. Nós temos EAD, temos presencial, temos escola básica, nós somos um grupo. Eu quero estudar o EAD, como que está o clima? Eu quero estudar o presencial, entende? Então, eu posso configurar a pesquisa desta maneira. Só que jamais sabendo quem respondeu. Jamais sabendo. E quando eles dão o resultado final, por exemplo, digamos, não é o nosso caso, jamais será, mas digamos que um dos nossos segmentos, então o EAD, nem 5 pessoas responderam, porque isso também é bastante voluntário, tá? Ninguém é obrigatório, né? Obrigado a isso. Então, digamos que 5 pessoas, ou melhor, menos de 5, ele não vai me dar os resultados ali individuais de maneira alguma. Ele só me entrega nesses grupos de 5 ou mais, para que eu não possa configurar ninguém e nada. O que ele não faz também, que eu achei muito interessante, é criar uma relação entre as perguntas fechadas e os comentários abertos. Não existe a menor relação. Então, aqui das perguntas fechadas, que são em torno ali de 80 questões que tivemos ali, ele me traz em forma de gráficos. E os comentários, num relatório totalmente à parte, sem caracterizar nomes nem nada, ele me traz ali num relatório sem nem formatação direito, por sinal, né? Apenas as informações. Ele me traz a parte também. Para quê? Para que eu possa entender as dores. O meu maior objetivo é esse. Eu quero ler os comentários, eu quero analisar os gráficos e eu quero entender as minhas dores. Então, aqui hoje,
eu tenho grandes forças. Eu consegui identificar pontos que, de fato, são nossas forças internas. As pessoas se sentem bem naquele ponto específico. E se eu continuar fortalecendo, eu sei que eu terei sucesso. Em contrapartida, a pesquisa me sinalizou algumas fraquezas. Algumas questões que eu preciso ali trabalhar. Então, elas começam a se tornar ameaças de refletir naqueles meus pontos que são forças, começarem a ficar ruins, ou então fazer com que eu perca pessoas, que é o que eu não quero. A gente, dentro da RH, tem uma fala que ela é muito sábia, que diz o seguinte: o processo de recrutamento mais caro é aquele que está sendo feito para cobrir uma vaga de uma pessoa que poderia ter ficado. Ou seja, para uma substituição. Eu preciso, antes de tudo, fortalecer essas pessoas que eu quero que elas fiquem aqui dentro. Para que daí eu minimize esse meu gasto de energia de recrutamento e seleção em vagas que eu perdi porque eu não soube trabalhar. Então, como foi a sua pergunta? Qual vai ser a partir de agora? É analisar esses dados, continuar fortalecendo as minhas forças, mas principalmente entender as minhas fraquezas e trazer ações para elas. Algumas ali a gente já viu. Eu já observei, por exemplo, que se eu implementar algumas iniciativas internamente, eu vou conseguir impactar positivamente aqui. E a chance é crescer. E o que nós faremos ano que vem? Precisamos repetir uma nova pesquisa, seja com essa consultoria ou com outra, ou de maneira individual aqui, mas nós precisamos ter uma nova pesquisa para reavaliarmos se essas forças se mantêm e se essas iniciativas realmente tiveram o impacto que a gente gostaria que tivesse. Sim. Que é fazer com que essas fraquezas se tornassem também um pouco mais de forças. Então a pesquisa, ela não vem só para eu ter o selo. A pesquisa, ela vem para eu melhorar como empresa. Seria um olhar muito pobre. Se eu fizesse é um olhar muito pobre, fazer uma pesquisa apenas por uma questão de marketing. Tem o selo. Não é esse o propósito principal. Até porque, se você não souber trabalhar de maneira estratégica essas ações, a sua iniciativa da pesquisa ela cai por terra. Então, a adesão no próximo ano pode ser nula. Pode ser nula. E você tem o efeito contrário. A estratégia de fazer uma pesquisa de clima é que você melhore o clima. E se você não tem ações depois disso, você vai piorar o seu clima fortemente. Então, não ter ações posteriores a uma pesquisa é um tiro no pé. E é um diferencial da IES, não só da Unifates, mas de qualquer empresa, porque assim, que faz essas pesquisas, porque ela não é punitiva. O intuito dela não é ser punitivo. Jamais. O intuito dela é a gente conseguir detectar fatores para nós podermos melhorar como empresa. E eu conseguir mostrar para as pessoas que estão ali fora que a FATES é um ótimo lugar para se trabalhar. Exato. Ou seja, ela é uma pesquisa completa. Eu gosto de chamar a pesquisa como um diagnóstico. Ela é um diagnóstico. Eu vou conseguir identificar ali o que eu preciso fazer. Então, o foco de fazer a pesquisa não é selo, ele é apenas um resultado de um trabalho bem feito, pronto. Mas ela é um diagnóstico para as minhas ações, porque senão eu começo a agir no escuro também. Como RH, eu começo a propor iniciativas, ações à base de achismos. E não é isso que a gente quer. O RH ele tem uma análise de dados que a gente chama de People Analytics, que é o que vai nos fortalecer para nós trazermos ações. Então, se eu já tenho People Analytics implementado e se eu já consigo acompanhar através de indicadores possíveis melhorias, ok, eu consigo trazer iniciativas baseadas em dados. Se eu não tenho People Analytics, se eu não faço pesquisa de clima e eu começo a propor iniciativas, eu estou tirando no escuro. Sim. Eu estou indo para tudo que é caro. Eu estou indo, na verdade, de acordo com o que o mercado está fazendo. Porque a empresa fez, eu vou fazer também. Sem nenhuma estratégia. O que não é nossa então, eu não vou ter realidade, resultados. Nós trabalhamos de maneira profissional nesse ponto. Sim. Você pode, não sei se você pode citar, sei lá, 2, 3 empresas que são, até para a gente ter uma noção do tamanho da empresa que fez essa pesquisa, que são referências nesse sentido de melhores empresas para trabalhar? Acho que eu não as vou mais nem... famosas, assim, ou algumas famosas para Qualquer pessoas empresa terem... grande, famosa, Nestlé tem... Na verdade, fica muito mais
faço, até para a gente não precisar citar nomes, no próprio site deles, se você colocar gptw.com, você consegue ter a lista dos rankings. E nesses rankings você consegue ainda tratar, por exemplo, as melhores empresas do ramo da educação, as melhores empresas do ramo da tecnologia, as melhores empresas do Paraná, as melhores empresas do Brasil, as melhores multinacionais, as melhores de até 500 funcionários, até 1.000, entende? Sim. Então você começa a filtrar ali de acordo com o que você quer. E aí agora eu vou falar, lógico que o RH não é o intuito do RH, mas falando do lado comercial e marqueteiro, certamente se você vê que aquela empresa ela é um ótimo lugar para se trabalhar, certamente o produto que você, aluno, vai receber na ponta, ele tende a ser melhor. É um reflexo, na verdade. Porque, como eu falei, o selo ele é um resultado de trabalho bem feito. Se você tem o selo, isso te dá segurança como cliente para adquirir o produto, sim, porque há um serviço muito bem prestado. E você, como candidato também, que quer trabalhar naquela empresa, você sente segurança. Porque muitos trocam de emprego. A gente faz entrevista, a pessoa pede demissão de onde ela está para vir para cá. Em Paranavaí, a FATESP já tem um destaque muito grande. As pessoas querem trabalhar aqui. Elas, de fato, quando a gente entrevista, elas dizem, eu estou feliz onde eu estou, mas trabalhar na FATESP? Então, nós já temos uma posição de marca empregadora boa em Paranavaí. Nós estamos construindo isso de maneira nacional. Só que ter um selo desse mostra para os candidatos que estão um pouco mais distantes e que não conhecem ainda o nosso ensino, de que é um bom lugar para estar lá. Eu não vou fazer uma troca no escuro. Não vou correr o risco de sair daqui, ir para a FATESP e me arrepender num curto prazo. Então, o selo te traz esta segurança. Te traz um orgulho também como colaborador, você saber que você atua. E aí eu falo, sem tentar uma autopromoção, mas te dá um orgulho você falar, olha, eu trabalho numa empresa onde ela é reconhecida como uma boa empresa. Com toda certeza. E eu vou trocar para uma outra que é uma dúvida. Não, eu estou bem aqui. Porque às vezes a gente vai ter problemas, isso é fato, a gente vai ter problemas em qualquer local que a gente trabalhar, porque os problemas são da vida, na realidade. E às vezes a gente acaba confundindo muito esses problemas, mas dá uma tranquilidade, você saber que a sua empresa ela é um bom lugar para se trabalhar. Eu acho que é um... E dá aquela sensação que apesar de ter algumas dificuldades, elas não são tão grandes quanto outras que eu poderia ter. São dificuldades mais administráveis ali, né? E uma das nossas forças, João, dando um spoiler da pesquisa que nós ainda vamos relatar aqui para todos, é que uma das nossas grandes forças é o orgulho. As pessoas sentem orgulho em trabalhar aqui. E isso é reflexo de muitas ações, reflexo de relacionamentos internos também. Então isso me traz uma felicidade muito grande em perceber que as pessoas, elas enchem o peito para dizer, eu trabalho no Grupo FATESP. Isso é sensacional. Isso é lógico, e certamente isso é um diferencial, principalmente para você que está na linha de frente de contratação, de contratar alguém. Se você chegar ali e perguntar para 10 funcionários, 9 vão falar que sente orgulho de trabalhar aqui, a chance de você conseguir funcionários é muito maior. Exatamente. Para a gente encerrar, eu não podia encerrar sem fazer essa pergunta, porque assim, é o que eu tenho mais curiosidade. O que as pessoas mais pedem para o RH? É aumento de salário? Oh, Deus! Eu posso responder isso? Pode, deve. Aumento de salário, eu acho que entra mais como uma brincadeira. Ah, não é verdadeiro? Bom, é a sensação... Por exemplo, se eu falar assim, Eline, eu quero um aumento de salário, você vai levar para uma brincadeira ou você vai levar para uma verdade? Não, mas eu falo assim, nos corredores, a pessoa acabou de receber uma promoção, mas acaba sendo algo assim, meio como uma tiração, acaba sendo. Mas vamos lá pegar a coisa séria, então. Realmente, aumento salarial, porque hoje em dia ainda temos a limitação de visão de que RH é só pagamento. RH é muito mais do que só pagamento, né? E eu não vou dizer só pagamento, porque pagamento é muito importante. Pagamento ou ponto? Ou ponto, acho que é ponto. Exato, pagamento ponto férias, é isso, tá?
São quando até empresários pensam em RH, eu quero alguém para administrar folha de pagamento, férias e jornada, né, que é o ponto. Mas RH é muito mais do que isso. Extrapola grandemente isso. Esse é o princípio. Se pagamentos em dia, pagamentos competitivos, né, nada de salários obsoletos, né? Então, pagamentos competitivos, funcionário está saindo de férias e a sua jornada está certinha, na verdade é o mínimo. A empresa não fez nada do que o básico. RH vai muito mais do que isso, vai de experiência. Quando você pensa em experiência do cliente, eu penso em experiência do funcionário. Pessoa, né? O RH é pessoa, o RH não exatamente. é simplesmente... E aí a FATES, ela também, a gente não tem muito tempo, mas ela se tornou essa referência. Recentemente, vocês fizeram um Dia das Crianças para os filhos dos colaboradores. Percebe como é uma ação que extrapola grandemente qualquer benefício palpável. É quando você olha para o funcionário pensando o que é importante para ele. Flexibilização de trabalho é importante para ele. Trabalhar com os filhos. No Dia das Mães a gente fez cestas, no Dia dos Pais as crianças vieram aqui também. Dia dos professores, nós precisamos pensar. Então, são coisas que são importantes para o meu funcionário e eu vou, então, superar a expectativa dele, que muitas vezes essa expectativa ela está limitada ao básico. Quando eu supero expectativas, eu estou trazendo uma boa experiência para ele. Mas o RH quer muito mais do que isso. Aí eu acho que é a chave. Aí que está o ponto do orgulho. Que você trabalhar numa empresa que proporciona um Dia das Crianças para os filhos, você trabalhar numa empresa que tem uma confraternização no final do ano, e detalhe, tudo isso sem custo, a FATES ela banca tudo isso, para o colaborador ele sentir realmente isso. Só para você ter ideia, João, nós fizemos agora uma movimentação com os filhos de funcionários, de maneira geral, de todo o grupo, né? Nós abrimos isso para todo o nosso grupo em uma chácara aqui próximo. Nós fechamos todo o feriado, então dia 12 de outubro, as crianças foram até lá no período da manhã, nós deixamos a chácara em ordem ali com brinquedos infláveis, decoração, comida, gincana e à tarde as crianças foram lá. Nós envolvemos quase 70 crianças, que é bastante, porque nós limitamos idade ali para que a gente pudesse ter um evento bacana. Então, entre 4 e 14 anos foi o nosso público. E foi bastante interessante porque os funcionários, quando foram buscar os seus filhos à noite, lá pelas 6 horas, a criança estava assim, numa euforia. E os pais, nossa, mas ela amou. Tinha crianças que não queriam ir embora de jeito nenhum. E na segunda-feira depois, foi o assunto mais comentado. Então, você realmente percebe que isso fez sentido e vai marcar para a criança futuramente. Porque essas crianças se tornarão os nossos alunos também, Sim. Se já não forem, né? E aí eu vou te falar como funcionário, a visão que eu tive, e eu até comentei isso com a minha equipe. Além de tudo isso que você pontuou, o funcionário, isso foi no feriado, então no feriado o funcionário teria que ficar com seus filhos, e aí às vezes ele está cansado, uma jornada de trabalho. Ali não, ali ele deixou o filho em boas mãos, a criança se divertiu e brincou à vontade, e o pai pôde descansar. O pai ficou em casa descansando, ou ficou lá alguns, eu vi que alguns ficaram, alguns deixaram. Então, assim, o fato de deixar o filho lá, deixar em boas mãos, saber que a criança está se divertindo e ele poder ficar em casa descansando, enfim, eu achei isso incrível. Eu falei, olha, o propósito não era esse, mas certamente atingiu esse, que é o fato... Porque não é que a questão da criança daria trabalho, mas você teria que dar uma atenção. A criança não tem o pai durante toda a semana. Não, o propósito não eram ter os pais. Os pais que ficaram são docentes e que fizeram atividades programadas ali. Na verdade, os pais que ficaram eram da equipe de apoio. Foram um pouco... O nosso objetivo era esse, pais, se tranquilizem, descansem. A gente falou que as mães foram buscar os filhos com aquele semblante maravilhoso de quem... tirou uma boa soneca. É isso. Descansaram o dia todo, né? Outra ação que a FATES tem feito, João, que vale a pena pontuar também e que é bastante... Que na verdade fortalece esse nosso senso de olhar o além, né? Que é oportunizar o nosso funcionário no crescimento acadêmico. Ah, sim. Então, assim como nós pensamos nessa parte acadêmica dos alunos, para que eles tenham uma boa experiência aqui dentro, nós também oportunizamos os nossos funcionários a cursarem ensino de graduação tanto no EAD quanto de forma presencial,
para que eles possam crescer internamente. Só que daí quando a gente pensa em crescer internamente, é como se a gente estivesse limitando os cursos, né? Só aqueles que fazem sentido para nós. Na verdade, não. Eles podem cursar o curso que faz sentido para eles. Então, é um benefício que oportuniza eles continuarem crescendo de maneira intelectual, mas com propósito. E isso é muito importante. E mesmo que cresça, e que vai crescer, e for embora, ficará boas lembranças. E isso lembranças vem de cima. De gratidão. É isso. E isso vem de cima, porque o Gilmar, é o nosso reitor, que estava no primeiro episódio. O Gilmar, ele mencionou isso também no primeiro episódio, e também é um ponto que ele reforça muito. Eu quero oportunizar o meu funcionário de crescer. E a educação é a única forma que faz crescer. E percebe que não é um benefício egoísta. Não, pelo de contrário. Crescer aqui dentro. Eu quero que ele cresça. Se não for aqui dentro, mas que ele leve de nós uma boa lembrança. Que ele diga, comecei lá. Sim. Foi a FATES que me oportunizou. Entende isso? Sentimento de gratidão, esse é o fica. nosso senso, esse é o nosso propósito, na verdade. É servir, né? Como o Gilmar sempre fala. E aí você falou de crescimento. A gente, por exemplo, a gente tem medicina veterinária, que eu tenha 50 funcionários que vão fazer medicina veterinária. A gente entende que os 50 não vão conseguir ficar aqui, nem na docência, mas eles sairão daqui falando, olha, eu só consegui fazer o curso graças à instituição. Exatamente. E esse sentimento é uma diferença. A FATES é o que a gente falou, do orgulho. Eu acho que é aí que está a questão do orgulho. O motivo do orgulho está aí. Agora você entende por que eu saí da Zona Norte de São Paulo e vim para cá? Eu achei que era pelo calor da cidade, não achei que era a FATES. Não. Mas é isso, Eline, muito obrigado. A gente falou sobre muita coisa. Obrigado por fazer parte dessa equipe. Falando também em nome da direção, obrigado por sair lá da Zona Norte, vir somar aqui com a gente. Trouxe bastante coisa, então a Eline está aqui há o quê? Um ano e pouquinho? Menos Vai ainda? fazer um ano, cheguei final de janeiro. Vai fazer um ano, e essas mudanças você já vê que tem o dedo, não só da Eline, mas da equipe inteira, Exato. porque também é isso, não é só a Eline que faz, tem um setor inteiro por trás dela, ou até outros setores São ali. parcerias, o RH só se move junto com as lideranças. Sim. São parcerias. E a gente vê que, eu acho que é isso, eu falei da questão marqueteira e comercial, mas você saber que você está estudando numa instituição onde os funcionários têm todo esse orgulho, onde os funcionários se sentem bem, certamente o produto que você vai receber na ponta é diferente. Então, assim, obrigado por tudo que você faz pela instituição, pelos colaboradores, falo também em nome dos colaboradores. Tentei engatar um aumento de salário aqui, mas ela... Não rolou. Não rolou. Mas, assim, enfim, obrigado, acho que é isso. Quer encerrar? Na verdade, eu só fortaleço que você já está no lucro, né? Começou assim, se for demitido ou não, agora é a hora, não recebeu aumento, mas a garantia do emprego fica, tá, João? Então... garantia do emprego. Isso fica gravado, Natan. Garantia do emprego, vamos gravar isso, porque eu preciso levar para o reitor. Gente, muito obrigado e é isso aí. Até o próximo episódio.